Voltei! Estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo podcast. Hoje estou trazendo uma pessoa especial, Rogério Machado. Rogério Machado, mentor em supermercados e especialista nessa área. Porto-alegrense de nascimento, é isso, né, Rogério? Isso. Hoje morador da maravilhosa cidade de Gramado. Rogério tem uma história bem legal, né? O Rogério é um ex-bancário e passando aí pela vida dele, ele chegou a ser diretor de grandes redes como Pão de Açúcar, Carrefour, Sonai. É isso, né, Rogério? É isso mesmo, tá sabendo mais de mim do que eu mesmo. Eu te acompanho, né, Rogério? Eu legal. vejo interessantíssimos os teus assuntos, as tuas postagens. Cara, muitíssimo obrigado por tu ter aceito esse convite. Como falávamos há pouco, tu vens realmente a brilhantar a Pragnocast, que é esse podcast da Pragno. E, cara, nós vamos falar de um assunto que tu manja muito, eu sei, eu acompanho, vejo os teus clientes falando a teu respeito. É uma honra enorme te ter aqui hoje. Pô, legal, Marcelo, essa parceria é fantástica, né? Eu te respeito bastante também, sei a tua trajetória também vitoriosa. E é bom unir forças de quem vence. Amém, é isso aí. Brigadão. Eu preparei assim, eu fiz alguns pontos, porque se nós formos falar de supermercado, vamos ver assim, ó, quanto tempo tu tem vivendo o supermercado, Rogério? Desde 1992. Isso já monta 33 anos. Olha aí, ó. 33 anos. Então peguei os supermercados pré-Plano Real, inflação altíssima, onde se ganhava não na operação, mas o ganho era financeiro. Perfeito. Passei pela transição, nos adaptarmos a isso. Eu estava no Carrefour na época, foi bem difícil para a empresa fazer essa adaptação, entender que tinha que ganhar dinheiro com produto e não mais, e até os dias de hoje, né? Nós trabalhamos juntos estamos fazendo agora, né? A gente está trabalhando junto numa loja, um projeto lá para Gramado, mas nós trabalhamos junto numa loja, numa rede de Eldorado, né? Que a gente conviveu pelo menos juntos lá em Cachoeira. Sim. Né? A gente fez lá que nos conhecemos, na verdade já tem uns 6 anos. Cara, uns 6 anos mais ou menos. Isso aí. E, Rogério, nesses últimos tempos, eu tenho 36 anos de vivência em supermercado. Eu acompanhei o supermercado desde o tempo, olha, trabalhei, né? Fui promotor da Nestlé, fazendo etiquetação de preço, colocação de preço. Desde os portugueses. É isso, cara, exato, assim, com a etiquetadora, com carimbo nas latas, enfim. E eu vim acompanhando, assim, essa série de mudanças. Hoje, nós temos algumas tendências, umas coisas muito fortes. A gente tem visto uma presença muito grande dos atacarejos. Então, os atacarejos tomando conta, me parece, tá? Essa é uma impressão que eu tenho, que aquele supermercado intermediário, o médio, não tem mais tanta força e nasce com mais força ainda a loja de conveniência, ou a chamada loja de bairro. O que tu me diz disso? Essa visão é assim mesmo? Como é que é? Hoje, como é que está essa situação do atacarejo? Ele é um supermercado disfarçado? Como é que é isso? Como é que tu vê? Marcelo, primeiro eu gosto muito de olhar lá na frente no horizonte. Esse movimento dos atacarejos, ele começou no início dos anos 2000, quando o Pão de Açúcar comprou o Açaí. Né? Já existia atacado forte. E aí o Pão de Açúcar comprou o Açaí, trouxe para dentro e o Carrefour comprou o Atacadão. E aí começou esse conceito a crescer. Ele veio substituir os hipermercados no Brasil. E ele é um hipermercado disfarçado. Por quê? Ele é um hipermercado com racks, com estoque dentro da loja. A verdade é essa. Tu tirou o estoque de trás, trouxe o estoque para dentro da loja. E ele está, na maioria das vezes, junto com uma loja de departamentos. Então ele cumpre a função de hipermercado, que era estar em grandes estradas, em truncamentos, com toda a parte alimentar e não alimentar, e a parte de bazar elétrico e têxtil que se tinha antigamente dentro do supermercado, você tem hoje, por exemplo, com uma van, que está colada com vários atacarejos que existem. Eu acho que é uma coisa que já veio, ela já migrou, já não é mais o que era, porque o atacarejo, quando surgiu, ele tinha uma função de não ter serviço.
Eu lembro lá na Bahia, tinha o Mercantil Rodrigues, e depois foi comprado pelo Grupo Cencosud, e ele evoluía porque ele oferecia preço. E oferecia preço porque ele estava ali, não tinha repositor, ou abastecia em caixas, né? Não tinha gente empacotando no caixa, enfim. Ele tinha várias vantagens competitivas em relação a custos. E aí, enquanto um supermercado trabalha aí com 16%, 18% de custo operacional, ele trabalhava com 12%, 13%, alguns até com 11%. Essa vantagem jogava por preço, e aí o cliente percebia, eu quero isso, eu quero isso, Claro. eu quero isso. Hoje já não mais. Hoje eles perceberam que a parte de perecíveis é importante, e tem vários atacarejos aí manipulando carne. Ah, sim. Né? Porque isso já estava, né? A gente percebe, por exemplo, nas lojas das bem pequenas, as de pequeno porte, elas estão muito mais enraizadas, né, nesse tipo de serviço. Realmente prestando serviço para o consumidor da compra do dia a dia. Sim. Então ele tem ou um FLV forte, né? Sim. Padaria, açougue e a mercearia estando mais reduzida, deixando de vender tanto preço, que é o que fica mais por conta do atacarejo. Sim, o primeiro indicador para a escolha de um cliente, um consumidor vai escolher um supermercado, seja lá o canal de vendas que for, é proximidade de casa. Fator número 1. Para qualquer nível social, para ricos, para intermediários, para mais pobres, é proximidade. Por isso que nunca vai deixar de existir o mercado de bairro. Só que existe uma importância no posicionamento. Há mercados de bairros que não sabem se posicionar e ficam na maluquice, brigando, querendo competir com o atacarejo em preço. Verdade. Onde o cara não tem espaço, o cara tem 200 metros quadrados, o outro tem 5.000 metros quadrados. Como é que eu vou competir em preço? Eu não tenho nem capacidade de armazenagem para ter estoque, para brigar. Então, vou ser bom onde eu posso. Seja bom no FLV, garanta a qualidade do seu produto. Sábado, voltando de viagem, estava com vontade de tomar água. Eu tinha 2 decisões: comprar essa água, entrar num atacarejo e comprar ela a R$1, ou entrar numa loja de conveniência e pagar R$5. Cara, entrar num atacarejo demora para estacionar, demora para chegar no produto, demora para pagar, demora para sair. Meu tempo vale mais do que esses R$4 que eu ia economizar numa garrafa de água. Eu optei por uma conveniência. Sei que eu estou pagando mais caro, mas meu tempo vale mais do que aquilo. E hoje tempo é muito relevante para as pessoas. As pessoas entenderam que tempo é vida. E aí entra o cara do bairro. Não, é um pouquinho mais caro, mas está do lado de casa. É um pouquinho mais caro, mas é melhor. E aí, onde normalmente ele vai perder a guerra? Papel higiênico. Normalmente o grandão vai ter mais barato que ele. Promoção de cerveja, o grandão talvez seja mais barato que ele. Produto de limpeza, porque tem também jogadas tributárias. Sim. Mas chama o teu cara, chama o teu público para o teu perecíveis. E aí tu vence o jogo. Claro, e aí vai fazer jus à denominação conveniência. Porque é justamente isso. A loja ela não está ali para fazer um volume. Ela está para ser conveniente mesmo. Está próximo de casa. Um estacionamento deve ser fácil, o acesso, né? O atendimento tem que ser personalizado nesse caso, que está vendendo serviço, quer dizer, ele não... Não necessariamente, porque hoje nós também temos um problema, quem está nos escutando deve estar sofrendo essa dor, que é a falta de gente para trabalhar. Está anotado aqui para a gente falar. Não tem gente para trabalhar. Então, tem um mundo que eu gostaria que não fosse e tem um mundo real. O nosso mundo que nós gostaríamos era a gente atendendo, com sorriso, com cortesia. Essa gente está cada vez mais escassa. Então, algumas coisas a gente está indo para o autosserviço. Por exemplo, panificação. Abasteço ali e as pessoas se servem. Quando eu comecei a ver isso, há 20 e poucos anos atrás, e um amigo meu na Bahia, Rede Mix, uma rede de supermercados muito top, e eu falei, como é que esse cara que atende rico está montando uma loja com serviço automático de padaria? Eu entendi, não tem braço. É melhor fazer isso bem feito do que ter uma pessoa descontente fazendo um mau atendimento. Então hoje a gente está migrando para carne embalada aos poucos. Mesmo nós gaúchos, a gente já aceita pegar carne embalada. Sábado eu cheguei em casa, tinha 10 minutos para fechar o mercado, eu tinha um compromisso depois, a fila estava grande no açougue, fui para o balcão, peguei uma aranha de alcatra ali, fui para casa feliz.
atendi, abri o saco, fiz o que eu queria fazer. Praticidade. Perfeito. Então, não importa a cultura que tu tem. A gente precisa, número 1, hoje é praticidade. E aí, como é que eu posso ser mais prático? Como é que eu posso ser mais leve? O hipermercado então acabou? Não, não acabou. A gente tem o Zafari. O Bourbon, aqui em São Paulo, ele continua existindo. Só que é um outro conceito. Ali, o que eu tenho ali? Diferente do atacarejo, eu não tenho aquele preço do atacarejo, eu não tenho a proximidade, talvez, do mercado de bairro, mas eu tenho um mix. E aí eu venço no mix, eu tenho um mix bacana. E o cara do bairro também, ele tem que estudar, ele fazer uma análise de categorias e entender do meu público, onde eu posso explorar mais. Eu tenho um cliente em Gramado, Armazém 845, ele tem um mix que ninguém tem. E ele é pequeno, tem 200 metros. Eu conheço ele lá. Pois é, ele é pequeno, tem 200 metros, e tem um mix onde tu pensar um cogumelo diferente tu tem. Isso. Pensar num tempero diferente tu tem. Tu quer comer um sorvete, uma Häagen-Dazs, custa R$70. Poxa, é caro. Cara, eu compro aquele potinho de 473 ml, dura uma semana, porque eu vou comendo por colher. Claro, porque eu não estou comendo para encher a barriga. Claro, eu estou comendo por qualidade. Então, claro, muita gente tem esse conceito de pensamento. Então, cabe o atacarejo, cabe o hipermercado, cabe o mercadinho de bairro. E cabe a conveniência autônoma, que aí é o que está ganhando muita escala de crescimento no Brasil, hoje nos grandes condomínios, seja nas grandes cidades por questão de segurança e distância, seja no conforto, na conveniência, no seu condomínio na praia, no condomínio onde você mora, desce e está lá, anda e está ali, né? Muito prático, muito fácil. Nós temos um cliente em comum lá em Santa Cruz, que vai colocar, está no projeto lá, vai colocar um self-service, a conveniência, como é que tu chamou? É um mercado autônomo. Autônomo, isso. Uma loja smart. Isso, justamente porque ele não quer deixar, está crescendo na volta dele, tem uns condomínios muito fortes ali e tal, e é um pouco afastado do centro de Santa Cruz, então acho que a ideia é muito boa. Achei excelente isso. Tu falou no mix de produto no atacarejo. Uhum. Eu tenho percebido, eu não sei se é uma visão errada minha, eu não percebo, por exemplo, um mix. Tu falou agora desse cliente lá em Gramado, que é uma loja pequena e tem um mix fantástico. Uhum. Eu acredito muito no mix de produto na loja de bairro. Porque ele vai vender, ele não está vendendo preço nesse momento, e sim ele está oferecendo serviço. E com isso, esse mix agrega, ele fideliza o cliente dele, que quer cozinhar. Eu sei que tu, por exemplo, é gourmet, né? Então tu gosta de fazer as tuas coisas. Minhas especiarias ali. É isso, é um chefe de cozinha, então quer dizer, tu gosta das tuas especiarias. E o que tu falou, uma grande verdade, e que eu acho que quem tem uma loja de bairro tem que explorar isso, tem que explorar. Lembrem-se que a venda do pão, literalmente aquela venda de conveniência, não acontece numa grande loja. É ruim de estacionar e caminhar 200 metros para ir buscar o pão. Claro que é. E esse não é o produto que ele está buscando para o preço. Ele vai comprar o pão porque ele está lá dentro. Isso. No mercado pequeno, ele compra o pão e aproveita e compra o resto. Sem preço ele compra o resto. Isso. Esse é o momento que o dono do supermercado de bairro acaba ganhando dinheiro. Porque ele vai vender um produto com a margem bem melhor e fidelizando o cliente dentro da loja. A palavra que tu falou é perfeita, fidelizando. Né? E assim, o cliente está reclamando do preço. No fundo, ele não está reclamando do preço. É que tu não entrega mais nada. Aí ele reclama do preço. Porque se tu entregar uma loja com uma atmosfera bacana, com uma temperatura agradável, mais frio que lá fora, mais quente que lá fora, né? Confortável, a loja limpa, abastecida, precificada, ele não vai reclamar do preço. Não, com certeza não. Não. O preço, ele, como eu já disse, primeiro ponto para a escolha de uma loja é proximidade, não é preço, nem para as pessoas mais pobres. Aí, claro, eu posso ter um pão de boa qualidade, excelente qualidade, que vai custar R$20 o quilo. Aquela pessoa que tem muitas bocas em casa e não tem tanta grana, não vai poder consumir esse pão. Ele vai ter que procurar um pão abaixo de R$10. Ok, é escolha. Mas aí você tem que se posicionar no seu bairro. Claro. Saber onde você está chegando. Então há uma distorção. E mix também, é importante a gente dizer, muita gente confunde mix com quantidade. Reparador de ponta de cabelo. É um produto muito específico.
Então, quantas marcas eu preciso disso? Eu tenho que ter isso? Tenho. Mas eu preciso ter 3 marcas? Não. Aí o cara tem uma loja de 200 metros quadrados e você vai ver, ele é pesado às vezes, ele tem uma perfumaria muito maior do que ele poderia, ou ele tem uma área de cereais que está mudando, as famílias estão encurtando, as pessoas estão comendo menos carboidrato, Perfeito. e ele continua vendendo aquele monte de cereal. Tem uma outra loja em Gramado que quando eu cheguei, a loja de 200 metros também, não é essa, é outra, é o grosso. Eu falei, cara, aqui quem compra é sacolinha, ninguém faz rancho. O cliente entra aqui para pegar reposição, que ele já fez rancho em algum outro lugar. Isso também é importante entender. Você está lá para vender o grosso ou você está lá para vender o mês inteiro? Né? O pequeno vai vender o mês inteiro picado. Eu falei, por que você tem saco de arroz de 5 quilos? Por que você tem saco de açúcar de 5 quilos? Se quem vem aqui não compra isso. Ele já comprou em outro lugar. Tiramos e apareceu um monte de espaço. A gente remodelou a loja aumentou mais de 15% do faturamento só fazendo isso. Então, não confunda mix, você tem que entender quem é o seu público, entender o seu momento. Se não tem espaço, ajusta. Uma outra loja em Vacaria, também, San Marte. Pô, uma loja enorme, gôndola alta. Falei, para que gôndola alta? Uma loja desse tamanho. Abaixa essas gôndolas, cara. Perfeito. Aí baixamos as gôndolas. Aí ainda ficou sobrando espaço, que a loja não tem aquela venda. Tirei 2 gôndolas da loja. Abri espaço. Tirei os negócios, os cereais, volume grande. Então, a variedade eu tenho que ter uma boa mostarda. Eu tenho que ter um bom ketchup. E eu tenho que ter o combate. Tem que ter um ketchup baratinho e a mostarda baratinha. Eu tenho que ter um cogumelo em conserva. Mas eu posso, dependendo do bairro que eu estou, ter um cogumelo ali na bandejinha. Eu tenho que ter, se eu estou num bairro de classe média, eu posso ter um alho poró. Não precisa ter só alface, couve, cebola, tomate, cebola. Não. Eu posso ter um cerejinha ali. Então a gente vai evoluindo para a bebida. Já teve a época do gin. O gin já passou. Já. Foi a moda já. Mas o que tem agora? Pisco? Sei lá, qual coisa? Tenha. Eu estou num bairro e vou fazer uma adega. Ok. Mistura com os destilados. Perfeito. E senão tu vai morrer com um monte de vinho na tua adega. Isso. Então aproveita aquela madeira bonita, não vende só vinho, vende destilado também. E não deixa de ter o garrafão se você está num bairro popular. Não, perfeito. Eu acho que tu colocou assim, ó, que a loja de conveniência, ela não precisa estar num bairro com um maior poder aquisitivo. Ela pode ter a loja de conveniência no bairro de menor poder. Sim. No cinturão da cidade. Ela pode. Tu vai atender o cliente dali com um produto focado nele. Claro, e essa colocação também com relação à adega, a gente faz aí há muito tempo que faz as nossas adegas, e quando se fala em adega na hora de fazer o setor de bebidas, o cliente se assusta e acha assim, mas eu nem vendo tanto vinho. Mas, Rogério, tu colocou perfeito, não é só para vinho. Põe o destilado lá também. Tu pode botar dentro da adega, inclusive, cervejas artesanais. Sim. Né? Algumas coisas, mistura... transforma aquele ambiente, que é um ambiente masculino, né? Sim. Realmente numa loja dentro da outra loja. Eu diria mais. Eu acho que a gente explora pouco os cross. E assim, o bazar, para mim, tem que estar setorizado, espalhado na loja. Então ali eu vou ter, na adega eu vou vender copo, vou vender taça, vou vender caneca para cerveja, vou vender saca-rolha, vou vender abridor. E eu posso vender salame. Perfeito. Eu posso vender salgadinho, daqueles amendoinzinhos. Eu posso vender, porque é isso que se come quando a gente bebe. Tá bebericando, claro. É um aperitivo igual. E a gente explora pouco isso. Por quê? As pessoas têm, e eu dou valor, eu tenho vários amigos que só trabalham com layout. Eu, quando comecei em 2008 a minha empresa, eu tinha bastante funcionários, né, trabalhando, colaboradores comigo. E aí, aos poucos, eu fui falando, não, eu vou ficar no estratégico. Fui dando para meus clientes, pessoas qualificadas, preparadas. Eu fazia inventário, entrava numa loja, fazia layout, deixei de fazer isso tudo. Então, vários que eu conheço fazem. Mas o layout não é beleza. O layout é inteligência. Perfeito. O layout é inteligência, e o pessoal usa pouca inteligência. Pega um padrão, pega um promotor que está acostumado a trabalhar, ele aprendeu na indústria dele, vai lá e faz o padrão standard. Não é isso. Layout é quanto eu posso vender mais por centímetro. Isso. Na verdade, uma loja, um supermercado, um hipermercado, um mercadinho de bairro, uma conveniência, seja lá o que for,
é um grande shopping. Mercadoria não é sua. É assim que deveria se pensar. Mercadoria é da indústria que te vende com prazo suficiente para você vender e pagar. Ela não faz comodato, mas ela tem que te dar um prazo grande, que é para você conseguir armazenar, pôr na prateleira, vender, receber e pagar. Isso é comércio. Fora disso, não é comércio. Então, ali eu vou colocar no espaço o que gira, o que vende, o que rentabiliza. Eu não estou lá para fazer filantropia, eu estou lá para ganhar dinheiro. Perfeito. A vida do mercadista é judiada. O cara começa às vezes 5 da manhã, tem gente que vai no Ceasa ainda. E o cara às vezes 10 da noite está arrumando os boletos em casa que ele tem que pagar no outro dia, de segunda a segunda. Eu conheço vários supermercadistas menores que o cara trabalha a semana toda, fecha o mercado domingo, ele dorme até 3, 4 da tarde, depois ele vai se organizar, ele não tem vida. E aí vai trabalhar de graça? Não. Nas tuas postagens, nessa última fala agora, tu colocou vários assuntos assim que eu acho interessante e que eu cheguei a anotar para a gente falar, que é a questão de como tu organizar o fluxo de caixa, que vem bem, eu encontro aí, né, dessa questão do prazo de pagamento, prazo de recebimento. Isso, a compra, né, de acordo com o giro, enfim. E outra coisa com relação a processos, né, que normalmente os processos se desorganizam. E aí tu vai ligando uma coisa na outra, né, Rogério? Porque os negócios os processos se desorganizam, o fluxo do cara acaba apertando ele, deixando ele mal financeiramente. Ele não tem gente para atender direito, né, para trabalhar na loja dele. E ele também não sabe direito por que não tem gente. Eu acho que realmente é uma realidade, né? Essa Sim. questão da falta de pessoas. Mas talvez ele pudesse se organizar e realmente precisar de menos mão de obra e ter uma mão de obra, vamos chamar de mão de obra gourmetizada? O que tu acha? Poderia? Bonito termo. Vamos registrar isso. Legal, olha aí, ó. Uma mão de obra gourmetizada, se tu remunerar melhor o teu funcionário e treiná-lo a ponto de ele ser um teu vendedor dentro da loja, dele cuidar dos teus processos, não deixar que desorganize. Claro que isso vai muito da mentalidade do empreendedor, do empresário. Mas aí eu vou te falar o caminho. Primeiro. Boa, diga. Você que é dono do supermercado, você adora comprar. Você sabe fazer isso. Mas ele adora comprar quantidade. O dono do supermercado, ele se acha rico quando o estoque está cheio. Mas o estoque cheio, com inflação baixa, chama-se perda. E a gente perde muito mais do que lucra nos pequenos mercados, porque não se controla a perda. Então, primeiro, vai além da compra a gestão do seu negócio. O cara tem que gerir o negócio como um todo. Dá a mesma importância que ele dá para a compra, dá para o RH, dá para o financeiro, e aí vai. O financeiro tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que comprar, vender, pagar, comprar, vender, receber e pagar. Isso é trabalhar com o capital dos outros. Do fornecedor. Do fornecedor. Em relação à mão de obra, ontem no Jornal 0 Hora saiu bem pequenininho, eles não deram um enfoque naquilo, mas por sorte, às vezes eu não leio, estava lá no Dunk sem fazer nada e li. Por que as pessoas saem do emprego? A FEComércio fez isso em Porto Alegre. 54% sai por causa de salário. 54%. Não é todo mundo que sai por causa de salário. Não é o salário que eu vi. E aí tem outros fatores. Primeiro, cara, você contrata alguém. E aí contrata alguém com base numa experiência passada. Eu preciso de um repositor, aí surge alguém que diz que era repositor em algum outro lugar. Aí eu simplesmente contrato, entendo que ele sabe trabalhar, contrato de uma forma grosseira e coloco solto o cara na loja. Não, vai dar errado. A maior parte das demissões que a gente tem em supermercados é no período de experiência. Aí um bonzinho que passa, aquele fica. Certo. Porque ele é resiliente. Mas se não for resiliente, ele sai. E aí, então, é preciso que lá no início eu tenha um processo de recrutamento e seleção certo. Se não tem ninguém dentro, porque a RH não é departamento pessoal,
que você monitora números, Claro. folha de pagamento e tal. Não, é muito mais que isso. É RH desenvolvimento de gente. Então, se não pode fazer dentro, contrata alguém de fora, faz o processo de seleção, ok? Faz as entrevistas, faz o acompanhamento nos 3 meses que ele está ali, chega junto, coloca um padrinho dentro, pega o melhor cara que tu tem, coloca do lado dele para acompanhar, para não deixar ele apodrecer, não deixar ele se misturar com as laranjas podres que pode ser que você tenha lá e jogue a empresa para baixo. E aí você começa a montar um time. Eu montando um time, o varejo a gente tem, no supermercado a gente tem um giro de 2,5% cada vaga por ano. Então, praticamente 3 pessoas passam por uma vaga no ano. Como é que eu tenho atendimento bom? Eu treino o cara a sair, eu estou secando o gelo a vida inteira. Então, trabalhe um pouquinho. Essa força que você faz, que é bacana, você compra bem, você negocia bem, faça isso no Recursos Humanos, que é o seu maior valor. As pessoas valem mais que a mercadoria. A mercadoria se compra de qualquer um. Sem gente não dá. Até mercado autônomo precisa de alguém limpando, precisa de alguém abastecendo. Então, preciso de gente. Então, cuide das pessoas, que as pessoas vão cuidar dos seus clientes. E seus clientes vão te dar lucro e resultado. Ah, que maravilha. Isso era um dos itens que eu tinha, eu acho que tu fizeste uma postagem aí, né? O time vencedor do seu supermercado, como fazer. E isso é um desafio forte, né? Hoje o maior. Fim de semana, agora no sábado, eu gravei, a gente estava falando antes, quase 10 horas de gravação de um conteúdo de 1h30 que eu vou divulgar, vou vender nas minhas redes sociais, falando sobre isso que a gente está falando aqui. Cara, as pessoas menosprezaram. As grandes empresas, as indústrias, os grandes supermercados, eu pergunto sempre assim, como é que abre um atacarejo a cada dia? E consegue 150 pessoas e você não consegue 2, 3 para o teu supermercado? Tem alguma coisa errada. Só o Forte, num dia, inaugurou 5 atacarejos no Brasil. Lá no Centro-Oeste, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Como é que, cara, em São Paulo, como é que conseguiu? 750 pessoas, todo mundo fala que não tem gente. É porque ele tem processo. A gente tem uma frase antiga que eu mudei. Quem engorda o gado são os olhos do dono. Não. Verdade. O olho do dono não alcança. Quem engorda o gado são os processos do dono. Então, se não tem processo, você vai passar retrabalhando o tempo todo. Fica cansativo, dá prejuízo e uma hora o cara desiste. Fala, não, cansei disso aqui. Supermercado é um negócio. A maioria das pessoas que começaram porque muitas vezes não tinha escolaridade, onde estava não tinha oportunidade, e são comerciantes natos. Então viram ali, vou fazer isso. Só que criou como uma coisa muito personalizada. Não, é um negócio. Você investiu o seu dinheiro, tem que ter retorno. Senão deixou de ser negócio. Claro. Realmente, cara, os processos são a base disso tudo, né? Não adianta a gente, se elas são mal instruídas, mal treinadas, a cabeça do dono já tem que começar a mudar, ele tem que abrir essa mente para receber essas instruções e prestar atenção na sua equipe, fazer com que ela realmente seja. E aí, benefício, se todo mundo paga a mesma coisa, o salário é standard, o benefício faz a diferença. Benefício, boa, muito benefício. Bom. E olha, hoje se tu pegar uma operadora de caixa, um repositor, um supridor, enfim, qualquer pessoa dentro de um supermercado que trabalha 6 dias por semana, quase nunca consegue estar com a família, não tem fim de semana, trabalha à noite, esse cara foi bom, foi excelente, dá um prêmio para ele, dá um fim de semana de folga. Esse cara volta rejuvenescido, grato e cheio de disposição para trabalhar. Agora, a gente não faz. A gente não elogia, porque acha que elogiar estraga. Eu já ouvi isso várias vezes. É verdade. Elogio estraga. Como elogio estraga? Como é que pode falar isso? Elogio. Claro, não pode ser elogio gratuito. E outra, quando critica, que é necessário, criticar é feedback, sanduíche. Acha uma coisa para elogiar, faz a crítica e termina com um elogio. Nem que você elogiar o cabelo da pessoa. Mas não vai no soco. Não deixa a pessoa com raiva. Levanta, corrige e levanta de novo. Ela sai animada. O feedback é para fazer a pessoa se movimentar positivamente, não para destruir a pessoa. Não pode ser flores back nem o feedback, né? Isso. Não tem que ferrar. Eu acho que realmente um feedback real e essa orientação clara, fazendo com que o teu colaborador tenha um foco, que ele saiba o que ele está fazendo e que ele não venha cumprir o horário só e fique louco para ir embora. Ele tem que se interessar pelo negócio.
Eu sei que não é fácil isso, né, de montar, mas eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos. A gente que trabalha e atende o supermercadista, nós precisamos levar isso, fazer boas fofocas, levar experiências daqui para lá, Sim. de maneira assim, funcionou. Sim. Porque é uma dificuldade. Mas, Marcelo, tudo que eu vendo, eu já fiz na prática. Tá? Lá atrás, anos 90, eu dirigi a loja, era diretor porque eu mandava em 1.000 pessoas. Eu já tive equipe de 1.050 pessoas. Abaixo de mim eu tinha 5 gerentes de departamento, cada gerente de departamento tinha 5 gerentes de setor, e assim ia descendo a escala, porque ninguém manda em 1.000 pessoas. Tu manda no organograma ali, mas tu manda no teu primeiro ciclo que vai. E eu sempre consegui motivar. Teve loja do Carrefour que eu montei uma academia dentro para os colaboradores. Então lá peguei com bonificação aqui, lá peguei uma salinha e montei, coloquei uns instrumentos lá e montei. A felicidade dos caras. Os caras na hora do almoço, eles não têm onde dormir na hora do almoço. Os caras pegam um papelão e vão se arrastar, vão dormir no depósito, vão dormir do lado de fora na doca. Ninguém vê. Você quer que esse cara trate bem o teu cliente? Não, né? Não vai como. tratar. Não. O cara tomando sol, o cara cansado. Bem sabe? cansado. Eu já peguei assim, já no Extra, no Pão de Açúcar, com minha equipe, uma vez por mês, no primeiro sábado, minha equipe de líderes, eu fazia um almoço. Eles escolhiam um cardápio e eu ia para lá cozinhar, liberava uma cervejinha e depois os caras voltavam para lá e trabalhavam com garra, com vontade. Então é possível fazer, sabe? É possível reconhecer, olhar as pessoas. Cara, que legal esse trabalho que tu fez. As pessoas acham, o Rogério está falando, é um consultor, aí é só teoria. Eu ouço muito isso. Não. Antes de fazer o que eu faço, claro. Foram anos e anos de chão de loja, trabalhando fim de semana, sábado, domingo, junto com a galera, fazendo os caras... Quando eu tinha texto, quando eu era hipermercado, eu fazia desfile de moda. Usava as colaboradoras espontaneamente, que quisessem, para desfilar as roupas que a gente tinha no texto. Autoestima lá em cima. Ah. Como é que tu não monta um time vencedor assim? Mas parece que hoje tudo isso é difícil. Não é difícil. Eu acho que o desafio está, na verdade... a gente conseguir... Porque, cara, antes de tu dar aula, tu tem que ter... O professor teve que estudar, né? Não, sim. Ele teve que estudar. Deveria. Nem sempre. Mas no teu tem caso... muita gente teórica, mas no meu caso, sim. No teu caso, tu viveu isso. Eu comecei a vida como office boy. Então, eu olho para cima, eu olho para baixo com o olhar que eu tinha antes para cima. Certo. Né? E a vida me reconheceu, a vida foi boa comigo. Eu tive 13 empregos. Eu tive grandes chefes na minha vida. Aprendi muito com cada um deles. Então eu saí de office boy a diretor, de diretor a empresário. A minha subida foi essa. E é isso, cara. Não é difícil. Então eu olho as pessoas para baixo com respeito. Eu olho com a consciência que eu dependo deles. Que eles são ouro para mim. Uhum. E se tu não olhar as pessoas como ouro, tu olhar as pessoas como problema, essa geração hoje não quer nada. Não existe isso. Tá? Eles têm outras necessidades, eles não querem uma casa, eles não querem eles não querem tantas coisas, eles querem vida. Mas o que eles querem também? Que tu explique uma ordem. Vai lá, abastece essa água na prateleira por causa disso. Olha, não deixa vencer, porque isso pode comprometer a saúde da pessoa, pode matar uma pessoa. Isso eles vão entender. Agora, se tu só mandar, vai lá e faz tal coisa, como era antigamente, não vai funcionar hoje em dia. Mas para isso, tem que mudar a mentalidade. Isso. E isso vem da cabeça do empreendedor. Eles precisam acreditar mais na gente. Nós não temos nenhum motivo, para oferecer para vocês soluções que não sejam fazer com que o negócio de vocês alavanquem. Porque, na verdade, se nós não tivermos, se eles não tiverem sucesso, nós não temos também. Nós não vamos conseguir fazer com que o nosso negócio perpetue baseados em ideias furadas e fracassos. E se tu vem de uma longa história de sucessos... Sim, graças a Deus. É plantar e colher. Eu acredito nessa regra da vida. Eu não sei no que vocês acreditam. Eu acredito em Deus, mas acredito em plantio e colheita. Então eu sempre procuro colocar sementes boas, né, trabalhar as pessoas. E o meu trabalho não é, Marcelo, na parte técnica. Não. No fim, eu quero só dar vida melhor para os meus clientes. Eu quero fazer eles se organizarem para poder... Vários clientes meus nunca tinham viajado. Eu montei 3 grandes centrais de negócios no Nordeste
E aí, cada vez que eu tinha dificuldade de juntar a gente ali, conciliar as ideias, eu trazia para passear, fazer um grupo de turismo, 5 dias em Gramado, passeando em Gramado, Bento. Quando voltava Liga. E teve cara que veio pela primeira vez, hoje eles vão até para a Europa, para os Estados Unidos. Por quê? Porque hoje o cara tem gestão. Ele não precisa estar lá. O umbigo não cuida de nada, o olho não cuida de nada. O que cuida é você dar um clique no seu celular e saber como é que foi a sua venda, seu ticket médio, seu número de clientes, sua margem, a sua compra, o seu estoque, tudo isso. Claro. Parece tão fácil, né? Isso, essa visão é clara. É engraçado de por que não se consegue. Porque na conversa tu consegue, a pessoa aceita essa tua ideia. Um colaborador, um gerente bem. Um cara feliz, ele vai fazer com que o negócio funcione. Ele bem orientado, com metas claras, com objetivos claros, ele vai saber fazer o que precisa dentro da área dele. Nós já pensamos, nós vamos fazer, inclusive, um test drive, vamos dizer assim, lá em Santa Cruz, em que a gente vai criar alguns processos, ou melhorar os processos que existem dentro dessa loja, lá no Schweikart, não custa nada falar, né? Lá com o Jean. Que já foi meu cliente. E isso sim, Dona Ivete, o Matheus, o pessoal que gosta muito de ti lá. Sim. E lá nós identificamos algumas coisas, vamos começar a fazer um trabalho realmente assim, estabelecendo metas, mensurando quebras e gargalos, né? E aí fazer com que o cabeça de área dele lá faça a gestão. Essa gestão menor, micro, tirar da mão deles, da família Schweikart, esse olho do pequeno, né? Lá do micro. Eles não conseguem. É uma loja que vende bem, tu conhece? Sim. Bem localizada, tudo, e só falta isso, né? E eu acho que isso é uma coisa que falta para muita gente. Cara, numa maioria. Essa gestão de pessoas, olhar com carinho para o seu colaborador. Eu tenho os meus colaboradores lá, as minhas meninas que trabalham lá, e na medida do possível, quase, vou dizer, na totalidade do tempo, elas tomam as decisões sozinhas, elas têm o direito de tentar... Autonomia. Autonomia. Se tu tem uma equipe madura, tu pode dar autonomia para as pessoas tomarem decisões. Mas para isso eu tenho que ter uma equipe madura. Para ter uma equipe madura eu preciso de tempo. Preciso de treinamento. Treinamento, essa é a palavra. Né? Então, se a gente começar a fazer alguma coisa do zero hoje, daqui 2 anos a gente consegue chegar num nível melhor do que está hoje. Mas é uma coisa lenta. E aí, às vezes, as pessoas começam no meio do caminho. Não adiantou nada. Eu tenho um cliente no litoral, lá em Xangri-Lá, e nós fizemos uma convenção no ano passado, a primeira da empresa em 28 anos. Colocamos todos os colaboradores numa sala, e dividimos em 4 grupos, né? Então todo mundo passou por nós e fizemos um aculturamento. Revisamos missão, visão, valores e ali começamos a pregar. E de lá para cá a gente vem mudando na prática. Tudo que a gente desenhou na estratégia vem mudando. Já são outras pessoas. O feedback deles, elogiando, a gente já tem um turnover muito menor. E a gente tem uma qualidade das pessoas. Alguns saíram porque não faziam parte do jogo. Estava acostumado no momento antigo, já não servia mais. Os que ficaram e os que entraram estão se ajustando, então não sai mais ninguém. Porque a gente cuida das pessoas. Eu cuido de você e você cuida de mim. Cara, show de bola. Rogério, o nosso tempo está chegando no fim. Eu vou te dizer que nós teríamos assunto aqui. É muito, muito bom te ouvir. Teríamos assunto para uma semana de podcast, mas o povo não vai nos aguentar, né? nós não somos lá muito bonitos e tal. Sim. Mas eu acho que tu levantou um assunto que nós vamos tratar no próximo podcast. Baseado no que nós falamos hoje aqui, eu vou chamar os nossos parceiros de RH, tá? Renatinho Menezes, no nosso próximo Pragnocast, para falar de pessoas. E, se possível, Rogério, se tu aceitar, de novo, daqui uns dias a gente chama, porque tem tanta coisa para a gente falar, meu velho. Sim. Meu Deus do céu, pontos extras na loja, pontos quentes e frios, enfim, eu tinha anotado aqui um sem fim de coisas
e o tempo foi curtíssimo, passou voando. Muito, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui, pela honra de fazer parte do Pragnocast. Legal, Marcelo, eu agradeço. Eu, como eu te disse antes, estou indo para 64 anos de idade, já trabalho há 48 anos e hoje já não é mais por dinheiro, hoje é por propósito. Eu quero evoluir o setor, eu quero melhorar a vida das pessoas. Eu tenho um número de clientes sempre suficiente para tocar minha vida, não me preocupo com isso. Então, é um prazer estar aqui. Só quero dizer para as pessoas que quiserem me acompanhar, entra lá no Instagram, Rogério Machado Mentor. E aí vocês podem acompanhar. Todos os dias eu faço publicações rápidas, outras um pouco mais longas, mas sempre sobre coisas do setor e sobre vida, porque eu não acredito em dinheiro, em trabalho sem vida. Obrigado, Marcelo. Amém. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Até mais. Valeu. Até mais.